Então agora vamos falar de resistência específica. Então, na primeira lei de Ohm, a resistência elétrica, embora pudesse ser obtida através da relação entre DDP aplicado no condutor e a corrente, independe dessa DDP ou da corrente. Na realidade, a grandeza da resistência elétrica quantifica o grau de oposição imposto pelo condutor à passagem de corrente elétrica. Então isso é o conceito físico que relaciona tensão e corrente. Mas fisicamente, o aspecto físico do resistor, ele tem aí uma lei que rege ele. Foi feito experimentos também pelo Ohm a respeito disso. Então o primeiro experimento foi o seguinte: a gente tem aqui um circuito, onde nós temos um condutor aqui, ó, com o tamanho L1, depois colocamos um outro condutor de tamanho L2 e outro condutor de tamanho L3. Então aplicamos um V em determinado condutor, com a área deles são a mesma, mas o primeiro é o comprimento L1. Então a seguir, a gente aplica o mesmo experimento e acha um comprimento L2 duas vezes L1. Quando aplicamos a mesma tensão V, então a V é o mesmo, a corrente 2 vai ser metade de 1. Já no terceiro experimento, quando a gente coloca um condutor com um comprimento 3 vezes maior que o L1, L3 3 vezes maior, aplicando a mesma tensão, a corrente 3 vai ser 1/3 de 1. Então, o que quer dizer? A tensão é constante e a corrente diminui proporcionalmente ao aumento do comprimento do condutor. Então quer dizer que a resistência ela é proporcional à variação no comprimento. Então quanto maior o comprimento do condutor, maior será sua resistência. Agora nós temos um outro circuito que nós temos um fio submetido ao mesmo DDP em todos os casos, mas agora o fio, a seção que muda. O comprimento L é o mesmo. O comprimento é o mesmo. Então agora o primeiro é a área S1 e o comprimento L. Quando medimos a corrente, encontramos I1. No segundo caso, a gente mantém L, a tensão, e aí agora a seção dobra, de S2 vai ser igual a 2S1. Quando a seção dobra, a gente vai ter que o I2 vai ser 2 vezes I1. Né? A corrente 2 vai ser 2 vezes I1. Prosseguindo com o circuito 3, quando a gente coloca uma área S3 3 vezes maior que S1 e aplicamos a mesma tensão V, mesmo comprimento L, então I3 vai ser 3 vezes I1. Então aqui está o circuito, né? Então, nesse caso, se a tensão é constante e a corrente aumenta proporcionalmente ao aumento da área, concluímos que a sua resistência varia de forma inversamente proporcional. Porque se a corrente está aumentando, então está tendo menos oposição à passagem da corrente, então a resistência está menor. Então se a área aumenta, a resistência diminui, permitindo passar mais corrente. Então o R é inversamente proporcional a 1 sobre S e é proporcional a L sobre S. Para transformar a relação de proporcionalidade em uma relação de igualdade, introduzimos uma constante. Então essa constante, que é a letra grega ρ, é chamada de resistividade do material. R é igual a ρL sobre S. Essa é a segunda lei de Ohm, onde a resistência depende do comprimento do material que você está querendo avaliar a resistência, da resistividade desse material e da área da seção. Né? Então a resistividade é uma grandeza característica do material que constitui o condutor. Isto é, cada material tem um valor particular para a resistividade. Um material será tanto melhor condutor quanto menor for o valor de sua resistividade. Ok? Então, por exemplo, a resistividade é a resistência por unidade de volume do material. Pode ser também. Ó. E a resistividade de um material é a resistência elétrica a uma dada temperatura entre as faces opostas de um cubo de aresta unitária do referido material. Então, a unidade de resistividade é ohms vezes metro. Né? Então, a gente separa aqui, ρ vai ser RS sobre L. Ohms vezes metro. Ohm é do resistor, metro quadrado da área, metro do comprimento e ohms vezes metro. Né? Então, na prática, a gente utiliza alguns submúltiplos também para achar o valor da resistividade. Então, vamos ver a resistividade de alguns materiais. Quanto menor a resistividade, mais condutor esses materiais. Então, a gente pode observar que a prata é o maior condutor de eletricidade, seguido pelo cobre, que é o que a gente utiliza na maioria dos fios. Por ele aliar, além de muita resistência à tração, baixa corrosividade e
ótima condutividade, segunda melhor, né? O ouro é o terceiro, tá vendo? Ele tem uma ótima condutividade, né? Mas são metais, assim como prata, caros e não tem uma resistência mecânica tão elevada. Já o alumínio, ele não tem resistência, ele tem a quarta melhor, uma resistência muito boa, né? Resistividade, embora seja menor que a do cobre, mas ele é muito leve, né? Então ele é leve e também é muito resistente à corrosão e muito bom para tração, especialmente se você envelopar ele, colocar internamente do alumínio, né? Uma alma de aço, aí ele fica bem resistente à tração, né? E aqui outros materiais, zinco, ferro fundido, nicocromo, aí vai aumentando bastante a resistividade, né? Onde esses materiais aqui, o ferro fundido e o nicocromo, vão ficando bem menos condutores, né? Então aqui tem os exercícios aqui que a gente vai falar dos exemplos. Um pedaço de fio de níquel-cromo, né? Tem 2,5 metros de comprimento, diâmetro médio de 2 milímetros e resistência igual a 0,796 ohms. Então ele já tem uma resistência aqui. Comprimento, diâmetro de 2 milímetros e resistência. Determina a resistividade. Então ele deu a resistência, deu o comprimento e deu o diâmetro, não deu a área. Então você tem que calcular a área, né? Normalmente o fio ele tem uma seção circular, diâmetro, né? Então você tem que calcular a área. Diâmetro é 2 milímetros, ele encontrou aqui para centímetros. E ele acha a área agora em centímetros, né? Πd ao quadrado sobre 4, né? Que é o diâmetro ao quadrado sobre 2, ao quadrado, dá d ao quadrado sobre 4, né? Calculou a área em centímetro quadrado. Então, em centímetro quadrado, ele achou o ρ, tá vendo? Que é R vezes S sobre L. Né? Pega o comprimento e passa para centímetro quadrado. Tem o resistor e aqui a área em centímetro. Não, o comprimento é em centímetro, perdão. E a área em centímetro quadrado. Então nós vamos ter que a resistividade desse material é de 99,98 micro-ohms vezes centímetro. Tá vendo? É a resistividade dele. Quase 100 micro-ohms vezes centímetro. Então agora vamos ver aqui, ó, para um exemplo de uma instalação elétrica. Determina a seção transversal em milímetro quadrado que deve ter os fios de cobre do alimentador de um chuveiro elétrico instalado a 10 metros do quadro de distribuição. Considere a tensão disponível no quadro de 120 volts e a corrente de chuveiro de 40 A e uma queda de tensão máxima no alimentador de 2%. Então aqui, o que ele quer dizer é uma instalação real. Aqui tem o quadro de distribuição, que tem um dispositivo de proteção. O cabo tem 10 metros de comprimento, chega até aqui. A queda de tensão é o seguinte, se aqui no quadro está 120 volts, no chuveiro vai estar 120 menos 2%. Então vai ter um valor menor. Tá vendo? E o comprimento aqui, né, de 10 metros. Então, dadas as distâncias, 10 metros, comprimento dos condutores, né? Que vai ser 10 centímetros quadrados. Aqui tem um comprimento dos condutores, né? Aqui está um erro aqui no exercício. Está considerando 10, mas deve ser 20 aqui, né? Porque ele faz o cálculo todo com 20, ó. Então é 20, né? 20 centímetros, 20 vezes 10, tem um erro aqui. Já a tensão é 20 e aquela tensão que eu falei, tá vendo? É os 2% vezes 120 dá delta V 2,4 volts. Essa é a diferença de tensão que tem no quadro, que é uma tensão maior, para o chuveiro, que tem a tensão menor. E aqui é a corrente de 40 amperes. Então, com a queda de tensão e a corrente que passa aqui, a gente descobre a resistência do fio. Delta V sobre I vai dar 2,4 dividido por 40 dá 0,06 ohms. Então a resistência do fio é pequena, né? E tem que ser para poder conduzir o máximo de corrente possível para o chuveiro, né? Então, tendo o resistor, tendo o comprimento, né? Aí a gente consegue achar a área, né? A resistividade do fio. Deixa eu ver aqui se ele fala. Ele dá a resistividade do cobre 1,7 micro-ohms vezes centímetro. Então aqui, ó, ele isola a área é ρ vezes L sobre a resistência do fio. Multiplica, tá vendo? A resistividade vezes o comprimento, divide pela resistência do fio que foi calculada pela queda de tensão aqui, né? Que é uma perda normal que acontece mesmo quando você liga um equipamento em relação ao quadro de distribuição. Então aqui ele vai dar 5,67 vezes 10 menos 2 centímetro quadrado, que é aproximadamente 5,67 milímetro quadrado. Então o S escolhido dentro das especificações, isso aqui é uma especificação baseada em norma de instalações elétricas, né? Que os condutores variam com essa seção aqui, milímetro quadrado, né? Quanto maior a seção, maior a capacidade de condução de corrente, né? Porque a área é inversamente proporcional à resistência, né? Então o valor mais próximo é o de 6 milímetros quadrados. Então o condutor, para alimentar esse chuveiro elétrico aqui,
tem que ter uma seção de 6 milímetros quadrados. E por fim, o último exemplo aqui, que nós temos a DDP de 100 volts nas extremidades de um fio de 20 metros de comprimento e seção circular de área de 2 milímetros quadrados. Sabendo que a corrente tem intensidade de 10 amperes, calcula a resistividade do material, que constitui esse fio em milímetros quadrados vezes centímetro. Micro-ohms vezes centímetro. Então, ele já deu a área em milímetro quadrado, deu aqui em metro, e ele quer saber em centímetro. Então, a gente tem que converter as unidades para centímetro. E aqui a gente tem que achar a resistência. A gente acha pela primeira lei de Ohm, ó, pessoal. A gente tem a tensão aplicada e a corrente. Então, a gente aplica a primeira lei de Ohm. R é igual a V sobre I. Então, R vai ser 100 sobre 10, que vai dar 10 ohms. Né? Então, ρ vai ser R vezes S sobre L, substitui 10 ohms. Aqui por centímetro quadrado, 2 vezes 10 menos 2 centímetro quadrado, e o comprimento vai ser 20 vezes 10 ao quadrado centímetros, né? Então, fazendo as contas, dá 10 a menos 4 ohms vezes centímetro, ou 100 micro-ohms vezes centímetro. Então, aí a gente encontra a resistividade desse material.